Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Evelise e nós vamos dar início à nossa revisão de inglês. Então, vamos lá. Começando pelo verbo to be, que significa ser ou estar. Então, nós temos aqui a tabela para você entender, né, que na forma afirmativa vai ficar I am, lembrando que é um caso de amor eterno. O am, ele só vai ser usado com o I e vice-versa. Quando aparecer o I, eu só posso usar o am. Eu sou, eu estou. Em seguida, nós temos o you are, que é o você está, você é, né? O he is, she is e it is, que é o ele está, ela é, ela está, e ele é, ela está, para neutros, né? Animais, objetos, etc. Sempre que não for uma pessoa, eu vou usar o it, ok? We are, que é o nós somos, nós estamos. You are, que é o vocês são, vocês estão. E o they are, que é o eles são, eles estão. Ou elas são, elas estão. Lembrando aí que o is eu vou usar sempre que for terceira pessoa do singular, he, she, it. E o are eu vou usar sempre que for plural. Então, sempre que for mais de uma pessoa, eu vou ter que usar o are, ok? Na forma negativa, basta usar o not depois do verbo to be. Então, nós vamos ter I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, ok? Basta colocar o not, que é o não, depois do verbo to be. E na forma interrogativa, basta colocar aí o verbo to be no início da frase e colocar o ponto de interrogação depois, né? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? E are they? Vamos lá. Lembrando aí desse caso de amor eterno, né? Como eu já coloquei para vocês, que o I e o am para sempre juntos. Sempre que for singular, a gente vai usar o e. Sempre que for plural, nós vamos usar o or. Beleza? Exemplos na forma afirmativa. Mary and Jack, tananana, friends. Como o sujeito é formado por duas pessoas, é um plural, então eu vou ter que usar o are, né? Se eu fosse substituir por um pronome, eu substituiria por they, que é eles. Mary and Jack are friends. My dog, parará, black. My dog é singular. Eu substituiria pelo it, que é o ele ou ela para neutros. Então, eu tenho que usar o is. My dog is black. I, tarará, happy. Já expliquei para vocês que é um caso de amor eterno. Então, se aparece o I, que é o eu vou ter que usar o am. I am happy. Monica and I, tarará, sad. Muito cuidado. Quando aparece o I aí no final, muitas vezes querem colocar o am. Mas observem que a Mônica and I são duas pessoas, portanto. Então, é plural, beleza? Então, nós vamos usar o are. Monica and I are sad, ok? Na forma negativa, basta colocar um not. Mary and Jack are not friends. E aí, pontuar aí a forma contraída do are not. Mary and Jack aren't friends. My dog is not black. My dog isn't black. I am not happy. I'm not happy. Ok? Monica and I are not sad. Monica and I aren't sad. E na forma interrogativa, colocando o verbo to be na frente, are Mary and Jack friends?
Is my dog black? Am I happy? Are Monica and I sad? Pronomes pessoais, né? Vamos ver então que nós vamos ter os pronomes sujeitos e os pronomes objetos, né? Os subject pronomes e object pronomes. Os subject pronomes, eles vão substituir o sujeito da frase, são aqueles que provocam a ação, aqueles que aparecem antes do verbo. E o object pronomes são aqueles que substituem o objeto da frase, ou seja, são aqueles que sofrem a ação, são os que aparecem depois do verbo. Exemplo: Mary and Jack are friends. O verbo aí, então, o verbo to be é were. Então, se está antes do verbo, eu tenho que substituir por um subject pronoun. No caso, então, como são duas pessoas no plural, terceira pessoa do plural, né? Nós vamos usar o they. They are friends. My dog is black. Outra vez, verbo to be. O meu sujeito aí, my dog, né? Tá antes do verbo. Então, eu tenho que usar outra vez o subject pronoun. No caso, terceira pessoa do singular, my dog, meu cachorro, eu vou ter que usar o it, que é usado para neutros. Então, it is black. Monica and I are sad. Monica and I, duas pessoas, como eu estou incluso, vai ser o nós, então vou ter que substituir por we. We are sad. Analise a frase e assinale a opção que traz os pronomes pessoais que completam a frase corretamente, né? Então, tem aí um espaço, tem visits, outro espaço, after the work. Atenção, gente, o pronome, aliás, o verbo, né, o visits. Então, antes do verbo, eu vou ter que usar um subject pronoun, um pronome do sujeito, e depois do verbo, eu vou ter que usar um object pronoun, um pronome do objeto. Certo? Então, de cara, eu já elimino a letra C, a letra D e a letra E, que trazem pronomes do objeto na primeira parte, né? E na primeira parte, aí, antes do visits, eu tenho que usar obrigatoriamente um pronome do sujeito. E analisando, então, as duas opções que estão sobrando aí para mim, que é o A e o B, eu vou ter que usar, então, a letra B como resposta certa. Por quê? Porque depois do verbo eu só posso usar um object pronoun, beleza? Então, he, da letra A, né? Ele não pode ser usado, eu vou ter que usar o her, porque o her, sim, é um pronome do objeto. Então, a frase vai ficar: She visits her after the work. Atenção aí para não se confundir. Possessive adjectives, a gente vai ter, então, aqueles que indicam possessão. My, your, his, her, its, our, your e their. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Qual que a gente vai usar nesse espaço aí na tirinha do Garfield? Garfield vai lá, bota para dentro toda a ração e a doutora Liz, né, que é dona dele, por assim dizer, vai dizer: Poor thing, parará, dish is empty. E ele vai dizer: Time is everything. Então, ela está falando diretamente com o Garfield, beleza? E como ela está falando com ele diretamente, por mais que ele seja um animal, ela está tratando ele como você, está falando diretamente com ele. Então, ela está dizendo: pobre criatura, o seu prato está vazio. E como é o prato dele, ele é você, eu vou ter que usar o your, o seu prato, ok? Dos feelings aí, dei uma revisada, a gente vai ter o happy, quiet, sad, sick, para vocês aí ampliarem o vocabulário de vocês. São palavrinhas que vão estar aparecendo nas atividades, nas provas. Para terminar aí os números, né? Os cardinais e os ordinais. Vejam a formação dos números cardinais, né? Que a maioria aí, a partir do 20, vai aparecer com o TY no final. E
os ordinais com TH, ok? Estudem isso. E o textozinho, o que é um detox digital, que a gente já trabalhou em sala de aula, dei uma revisada nesse texto. Podem aparecer questões de interpretação de texto, então deem uma olhada nisso. Lembrando que, como bizu, né? Um detox digital é desligar-se dos aparelhos digitais, aproveitar esse tempo para descansar e recarregar as energias. Boas provas, né? Bons estudos. Qualquer dúvida, me procurem, tá? E boa quarentena para todos.